Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Preste atenção aqui, queridos. Ter fé é saber que Deus existe. Quando você quer agradar a Deus, a maneira principal ou primária de agradar a Deus é confiar em Deus. É ter fé, é saber que Ele existe e se aproximar dEle, amém? Amém? E mais, queridos, você precisa acreditar que Deus recompensa aqueles que o buscam. Vou falar de novo. Não é só crer que Deus existe. Você precisa acreditar que Deus tem uma recompensa para aqueles que o buscam, para aqueles que confiam nele. Ninguém sai da presença de Deus de mãos vazias. Ele sempre tem algo para nós. Ele é tão tremendo, tão poderoso, e apesar da sua glória, aqui está dizendo, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, mas aqueles que o agradam, aqueles que o buscam, aqueles que confiam que Ele existe, e tem que confiar também que Ele tem uma recompensa para todo o seu esforço, para você confiar nele, para você buscar Ele. Agora, muitas vezes, muitas pessoas acham que têm fé, pensam que têm fé, mas muitas vezes eles confiam neles mesmos, no seu potencial, na sua capacidade. Nós precisamos confiar em Deus. Muitas pessoas confiam naquilo que possuem, muitos confiam na estrutura. A pessoa cresce toda confiante, frequentando a igreja, mas sabe o que ele confia? Na estrutura da família, na estrutura da igreja, e assim por diante. Mas ter fé, queridos, é confiar em Deus, é depositar toda a sua vida nas mãos de Deus. Isso é ter fé. Nós precisamos entender algumas coisas. Por exemplo, a Bíblia diz que o justo vive pela fé. O que é isso? Como é que funciona isso? Eu sou muito prático. Isso significa que você tem que buscar a Deus todo dia. O justo que vive pela fé, ele busca a Deus todos os dias. Ele tem comunhão com Deus todos os dias. Isso é viver pela fé, sempre confiante em Deus. Tá bom, eu me formei, eu tenho um trabalho, eu vou trabalhar hoje, mas sabe em quem eu confio mesmo? Para me guardar, para me dar sabedoria, para me abençoar no dia, eu confio em Deus. Agora, não é só pensando, você tem que falar isso para Ele. Fala, Senhor, eu confio no Senhor, me guarda nesse dia, coloca os teus anjos ao meu redor. Senhor, abata os meus inimigos. Senhor, levanta contra os meus inimigos. Se você não fizer isso, queridos, não orar, não ter comunhão com Deus, não ler a palavra de Deus, você não tem fé. Você está confiando em você mesmo. Quando nós oramos, queridos, nós estamos falando para nós e para todos que nós temos fé e confiamos em Deus e que dependemos inteiramente de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Isso é fé. E isso tem que ser diário. O justo vive pela fé. E a gente vive, a nossa vida é um dia de cada vez. Sim ou não? É um dia de cada vez. Então ter fé, queridos, é ter comunhão com Deus, é fazer a vontade de Deus, é ter em Deus a nossa satisfação pessoal, é acreditar que Deus existe. Tomé disse o seguinte: eu só acredito vendo. Tomé não tinha fé nenhuma. Aí Jesus disse para ele:
Porque me viste, crestes, felizes são os que não viram e creram. Está lá em João 20, 29. Então, ter fé é crer que Deus existe e também nos ama. Você precisa crer, acreditar que apesar de nós, Deus nos ama. Apesar de todos os nossos problemas técnicos, fomos criados em mais semelhança de Deus. Adão e Eva lá no Éden pisou na bola, errou o alvo, pecou, desobedeceu a Deus. E nós que viemos agora, depois de Adão, nós já nascemos com defeito técnico. Apesar desses defeitos técnicos, Deus continua nos amando. O salmista diz, olha, em pecado me concebeu a minha mãe, em pecado eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, queridos, nós precisamos crer que Deus existe e crer também que Ele nos ama e que Ele tem uma recompensa para nós. Se você der uma lida lá no final de todas as igrejas de Apocalipse, diz, ao vencedor eu vou dar uma recompensa. Aquele que vencer, ao vencedor, tem uma recompensa. Queridos, ter fé é crer que Jesus veio a esse mundo para nos salvar, amém? Ter fé é crer na sua promessa, que um dia nós vamos morar no céu. Jesus disse, olha, eu estou indo para junto do Pai, mas eu vou voltar e vou levar vocês. Para que onde eu esteja, vocês vão estar também. Glória a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Por isso nós precisamos confiar em Deus de todo o coração. Queridos, para fazer uma campanha você precisa confiar, saber que Deus vai agir, que Deus vai fazer, que Deus vai criar uma circunstância para trabalhar no coração da sua família que não conhece a Deus. Presta atenção numa coisa, ninguém foi salvo por acaso. Deus tem um plano, um propósito com a sua salvação. Será que você já se deu conta disso? Deus não salvou o Rosemir. Eu tinha 7 anos de idade quando eu ouvi falar do amor e da salvação em Jesus Cristo. Eu levantei a minha mão, aceitei a Jesus, fui selado com o Espírito Santo. Depois, mais tarde, uns 10 anos depois, 9 anos depois, eu me batizei. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e continuar crendo e for batizado será salvo. Mas só para isso? Não, irmãos. O propósito de Deus é que eu também, Ele me salvou, para que eu fale da sua salvação aos outros, aos parentes, aos amigos. Deus não te coloca para trabalhar em algum lugar à toa. Deus tem um plano, um propósito com o seu trabalho, aonde você está, como você está. E pode ter certeza de uma coisa, Ele vai te cobrar isso. A quem muito é dado, muito se exige, muito é exigido. Então nós precisamos crer que Jesus veio a esse mundo para nos salvar, mas não só para isso. Eu tenho que falar disso para os outros. Eu tenho que orar pela minha família que não conhece a Jesus. Eu orei pelos meus irmãos mais velhos. Cresceram na igreja quando crianças, depois desviaram. O segundo mais novo, eu tenho certeza que ele foi salvo. Eu saí daqui algumas vezes para ir lá em Cristianópolis conversar com ele, quando ele estava dando umas mancadas. E olha que ele é bem mais velho que eu, hein? Quase o dobro da minha idade, se eu estivesse vivo. O mais velho, eu não sei para onde é que foi. Quando ele morreu, eu estava em Fortaleza. E só fiquei sabendo que ele tinha morrido. Ele fumava, tinha vícios, tinha uma Bíblia, não saltava da Bíblia, mas não dava conta de se desvencilhar do vício, do pecado, e por aí vai.
mas a salvação pertence ao Senhor. Orei para Deus salvar. Só Deus pode. Não posso falar nada. Na minha concepção, eu acho que não, mas a gente não sabe dos últimos minutos, segundos da vida da pessoa, né? Enquanto a pessoa está respirando, ele tem chance de aceitar a Jesus, de confessar os seus pecados, de se arrepender dos seus pecados e ser salvo. É questão de segundos, né? Pode acontecer. O ladrão lá na cruz não foi salvo? Sim ou não? Foi. Um ficou zombando de Jesus, o outro falou, rapaz, nós realmente, mas ele é inocente. Jesus falou para ele, hoje mesmo, morreram ali, e hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, agora, sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque quando não temos fé, nós passamos a viver de acordo com aquilo que pensamos que é certo. De acordo com aquilo que aprendemos na tradição familiar. Agora, ter fé também na coisa errada te leva para o buraco do mesmo jeito. Deixa eu dar um exemplo. Está vendo esse copo d'água? Tem pouca água. Se eu colocar mais um pouco, se eu colocar um veneno aqui, sem vocês verem, falar, toma, Kátia. Kátia tremeu, ficou vermelhinha. Tem veneno não, tá? Vou tomar um pouquinho para provar que não tem. Pois veneno não. Se ela tomar, eu não falei, se ela não soubesse, tivesse tomado a água com veneno, o que ia acontecer com ela? Vai morrer. Não tem alternativa. Então muitas pessoas creem na coisa errada, porque foi ensinado, é a tradição familiar. Creio no Santo Antônio Casamenteiro, creio no São Samunguim, da Três Pulim. Acredita em outras coisas que não tem nada a ver. Ah, mas ela é tão devoto do Santo Antônio, vai para o inferno de cabeça para baixo com o Santo Antônio e tudo. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aí nós passamos a viver de acordo com aquilo que pensamos ser melhor. Nós não respeitamos os princípios de Deus, os princípios da palavra de Deus. Aí como é que você vai agradar a Deus? Muitas vezes, queridos, nós achamos que temos fé, mas fazemos aquilo que achamos que é certo. Isso não é ter fé. Fé é confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus é o caráter de Deus. Ele diz, olha, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus é eterna. Ele tem princípios, ele tem testemunhos, e assim por diante. Então, irmãos, muitas vezes nós falamos que confiamos em Deus, mas na verdade nós confiamos em nós mesmos. Ah, eu confio no meu taco. Já ouvi isso muitas vezes, né? Irmãos, quando a nossa autoconfiança é maior do que a confiança em Deus, nós estamos fritos. Como é que eu provo que eu tenho fé? Tá bom, eu comecei uma campanha, mas eu preciso confiar. Senão você vai ficar vindo aqui nas quarta-feiras e não resolve nada. Se essa campanha que nós estamos começando é para ver os nossos parentes salvos, nós precisamos confiar que nós vamos orar, que Deus vai criar uma circunstância. Tem várias maneiras da pessoa se achegar a Deus. Pelo amor. Quando o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Ele reconhece que é pecador, aceita Jesus no seu coração e começa a amar a Deus, começa a entender mais de Deus. Ele nasce na fé. Ele nasce de novo. Ele começa crendo, a crer.
Mas tem muitas vezes a pessoa só se aproxima de Deus se for pela dor. Aí é ruim, irmãos. Mas eu prefiro um parente meu se aproximar de Deus pela dor do que ele ir sem dor para o inferno. É lá que a coisa, lá é que vai ter dor mesmo. A Bíblia diz que lá tem choro e ranger de dentes. Não tem alternativa. A coisa lá é terrível, é horrível. Como é que eu provo que eu tenho fé? É quando eu estou contente em todas as circunstâncias. Eu creio. Às vezes a coisa está ruim, a maré está baixa, mas eu creio que Deus está no controle. Eu confio que Deus vai me tirar dessa. Eu confio que Deus vai fazer algo em meu favor. A Bíblia diz que se os nossos inimigos se lançarem contra nós por um caminho, eles vão ter que fugir por 7 caminhos. Isso é fé, isso é confiar em Deus. Então o inimigo está te atacando. Ataca a sua saúde, ataca as suas finanças, ataca o seu emocional. Você precisa crer, confiar, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Isso é Bíblia. E quando confiamos, querido, com fé, nós vamos vencer todos os obstáculos, aleluia. Amém? A fé é um escudo, é uma proteção contra os ataques do mal. É o escudo da fé, diz Efésios. Então, quando estamos, ao invés de reclamar, você dá glória a Deus, amém? Você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se Deus te chamou das trevas para a sua luz, se Deus te chamou para ser crente, para ser salvo, para confiar na salvação em Jesus Cristo, você sabe, tem que saber de uma coisa: qualquer coisa que acontecer com você, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Muitas coisas ruins, querido, Deus pode transformar em boas. E muitas coisas ruins que acontecem na nossa vida é o didaquê de Deus, é a didática de Deus para nos ensinar a confiar, a ter fé no nosso Deus Todo-Poderoso. A maior prova que temos fé, queridos, é quando a nossa satisfação, ou a maior satisfação da nossa vida, está em Deus e não nas coisas que temos, que sabemos ou que possuímos. Encerrando, fé é um dom de Deus. Para fazer uma campanha dessa, queridos, nós precisamos de fé. E não tenha vergonha de falar com Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu já orei pelos meus parentes, eles não foram salvos. Já orei pelo meu pai, já jejuei, já arrepiei, pulei para cima. Amém? Irmãos, tem várias maneiras de você resgatar vidas, cumprir o chamado, a missão da igreja, que é ganhar almas. Orando. Você pode orar, batalhar pela alma de alguém. Eu me lembro quando a gente tinha grupos de evangelismo nos colégios, quando a Kátia ainda era jovem, isso tem 30 anos atrás, que ela tinha 30 anos atrás. Eu me lembro que os jovens iam para o colégio, eu ficava ali naquele salão, a igreja era ali em cima, orando, batalhando. Eu me lembro que nós fomos fazer um evangelismo lá no Carlos Alberto de Deus, ali na Cidade Jardim, lá no setor rodoviário, não sei, ali para baixo, para lá. E eu fiquei sozinho ali, todo mundo queria ir, tal, e levava bateria, montava no recreio, ficava mais um pouco. Naquela época o Marcos Túlio, que está com 48, parece, 58, não sei, era adolescente. Eu me lembro que eu fiquei ali, irmão, naquele salão,
numa batalha espiritual que eu nunca tinha percebido na minha vida. Que guerra! Capeta voando para todo lado. Nesse dia nós ganhamos uma porção de jovens, mas Deus me deu uma direção para orar. Orar pelos jovens do colégio, orar pelos irmãos que estavam ali para dar sabedoria, direção, cobrir a vida deles. Eu tinha lido uns livros de guerra espiritual, eu estava afinadíssimo. Eu me lembro eu já estava exausto, já tinha mais de 1 hora orando. E o Espírito Santo soprou no meu ouvido uma palavra. E eu comecei a dizer para o Senhor: Senhor, é palavra do Senhor. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Eu comecei a chorar, a orar e pedir a Deus misericórdia em favor daqueles jovens, drogados, viciados. Um dos jovens que foi ganho lá é o Robson, que vem aqui de vez em quando, está vindo agora na igreja. Não foi? Eu lembro que o Robson foi nessa leva, foi ganhado, conquistado para o Senhor, resgatado das trevas. E está aí até hoje. Então, queridos, foi vários jovens, mas nós fomos aqui no Bandeirantes, eu me lembro que nós ganhamos 60 jovens. Presta atenção, tem gente que acha que o diabo está agindo ferozmente a seu agora, né? Não. A diretora nos pediu para ir lá, orar com os jovens. Ela disse: Rosemir, só da turma da noite, tem 16 adolescentes grávidas, todas querendo abortar. O pai de nenhuma delas, nem pai nem mãe, sabe que elas estão grávidas. Droga estava rolando solta ali naquele colégio. Mas essa bagunça toda, nós fomos lá, foi guerra, mas ganhamos uns 60 jovens, nós fomos lá 2 vezes. Era jovens chorando, se convertendo, aceitando a Jesus, se arrependendo de seus pecados. Bons tempos. Essa campanha, irmãos, nós queremos resgatar vidas para o Senhor, amém?